Como usar a função eval do JavaScript para executar código. Você sabia que o JavaScript tem uma função capaz de executar código que está dentro de uma string? É para isso que serve a função eval. Hoje eu vou te mostrar como ela funciona, com exemplos práticos, e também vou dar um alerta sobre os riscos de usar essa função. Como primeiro exemplo, vamos usar a função eval para resolver uma expressão matemática. Então, primeiro vou declarar uma variável chamada expression. E ela vai receber uma string com a expressão matemática que eu quero resolver. Agora eu vou criar outra variável para armazenar a resposta dessa expressão. E para resolver essa expressão, eu uso a função eval e como parâmetro eu passo a string que representa essa expressão. Aqui, como eu comentei, a função eval recebe como parâmetro uma string. Como ela representa uma expressão matemática, ela vai executar e vai devolver o resultado. Então nós podemos logar na tela para conferir qual é o resultado. Agora eu vou salvar e executar para a gente poder ver o resultado na tela. Pronto, a função eval recebeu a expressão, fez o cálculo, devolveu o resultado e o resultado é 70. Então vamos para o nosso segundo exemplo. Nós podemos até mesmo criar variáveis dinamicamente. Então, vamos lá. E agora, com um parâmetro, eu posso declarar as variáveis que eu quero criar. Aqui eu estou declarando duas variáveis, uma name e outra age, que a função eval vai se encarregar de criar. Então, nas próximas instruções, eu posso usar essa variável sabendo que ela já está criada. Então, vamos logar usando cada uma delas. Repare que aqui eu estou usando as variáveis que eu declarei ao chamar a função eval. Então vou salvar e executar de novo para a gente ver o resultado na tela. Pronto, ao executar o código dá para notar que a função eval se encarregou de criar essas variáveis, inclusive atribuindo os valores que agora estão aparecendo na tela, name, developer, age, 30. E nós podemos usar a função eval até mesmo para chamar funções do nosso próprio código. Então, vamos fazer isso no nosso último exemplo. Primeiro eu vou criar uma função chamada greeting, que recebe o nome de uma pessoa, escreve hello e o nome dela na tela. Aqui já criei nossa função bem simples. Aqui está recebendo o parâmetro o nome da pessoa e ela retorna uma string com a saudação hello e logo em seguida o nome da pessoa. Agora vamos executar a chamada dessa função usando o eval. Primeiro vou criar o código que vai conter a chamada da minha função. Então vou criar uma variável code e atribuo a ela a chamada para essa função com o nome de uma pessoa como parâmetro. Agora crio outra variável que eu vou usar para guardar a mensagem retornada pela função greeting.
E agora eu uso a função eval para executar esse código que vai fazer a chamada para a função greeting. Agora a variável message tem a saudação com o nome John e podemos usar para imprimir no console. Agora eu vou salvar e vamos executar para ver a saída na tela. Pronto, agora ele imprimiu na tela Hello, John. E apesar de parecer poderoso, o eval pode ser muito perigoso também. Se você passar para ele um texto vindo do usuário, pode acabar executando código malicioso dentro da sua aplicação. Por isso, o eval deve ser usado com muito cuidado. E geralmente existem alternativas mais seguras quando queremos interpretar dados. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e até a próxima. Um abraço e tchau!